Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Você pode me acompanhar aí pela tua Bíblia, pelo teu smartphone, teu tablet, ou também pelo nosso telão, da maneira que você conseguir. Eu estou usando a tradução da NVI, uma linguagem um pouco mais informal e mais fácil de entender, mas a linguagem que está na tua também serve. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: palavras de Neemias, filhos de Recalias. Estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora de que dissestes a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, de lá eu os reunirei e o trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém? Acabei de ler as palavras do próprio Neemias. Feche seus olhos para fazer uma oração. Pai, te agradeço por esse momento onde nós iremos saber a tua vontade para a nossa vida hoje. Nessa santa ceia que nós iremos fazer daqui a pouco, Senhor. Mas antes, fala conosco através da tua palavra. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, tira tudo aquilo, Senhor, que venha nos atrapalhar e tirar a nossa atenção de ouvir a voz do Espírito Santo. Faz, Senhor, que a tua palavra possa habitar em cada coração nessa noite. Espírito Santo, faz a tua obra no nosso coração nessa noite. Vá onde as minhas palavras não conseguem ir, onde as palavras humanas não conseguem alcançar, onde um esboço do pregador não consegue alcançar. Espírito Santo, age poderosamente no nosso coração, através dessa ministração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Com exceção de mim, do Tarcísio e da minha esposa, todos moram em Cotia? Alguém aqui não mora em Cotia? Todos moram? Sim? Sim ou não? Sim. Vocês que moram em Cotia, eu moro em Osasco. Lá é frio. Aqui é frio também, né? Eu acho que aqui é mais frio. Frio é ruim, né, irmãos? Não sei se vocês acompanham. Você gosta de frio, pastor? Eu também gosto, mas é o frio que dá pra, sabe? Eu gosto daquele frio. Não, tá frio. Mas, sabe, não tô morrendo. Tipo, tá frio. Coloquei o café no copo, virei para passar manteiga no pão, voltei, o café tá frio. Esse frio eu não gosto. Eu gosto do frio que é tranquilo. Frio tranquilo. Mas imaginem vocês, um homem chamado João. João perde a família, ele perde os filhos, ele perde o emprego, perde os amigos, e ele vai parar na rua.
debaixo de um viaduto, logo no inverno. Inverno, aquela geada, aquele frio. Então o João está debaixo do viaduto, está sem família, sem mulher, sem os filhos, perdeu o emprego. Está um frio, está muito frio. Então ele se enrola ali com seus cobertores, com seus cachorros, que são os seus melhores amigos nesse momento. Todo mundo dormindo junto, tremendo de frio, debaixo do viaduto. Muitas pessoas passam, mas não dão atenção para o João. Algumas pessoas passam e olham. Outros passam com os filhos e falam, tá vendo? Ó, você tem que estudar para você não ser igual a esse rapaz que está aqui sentado. Como se a condição de um morador de rua fosse só não ter estudado. Existem vários fatores. Outras pessoas passam, não dão a mínima. Ninguém passa e joga um dinheiro em cima desse pobre, desse homem. Ele está lá passando frio, noites de frio, noites de fome, não tem comida. Chega ao ponto de comer papelão. Já pensou, irmão? Comer papelão. Até que passa um casal muito bom, um casal de crente, aquele crente bom, crente que você gosta de conviver. Eles passam e ficam incomodados de ver o João debaixo do viaduto, sem ter o que comer, tremendo de frio, e eles todos com aquelas blusas, aquelas jaquetas, sabe, cachecol, e eles decidem, e a mulher na verdade decide que vai acabar com a situação do João, e aí o marido dá uma relutada, não é bem assim, a gente não pode sair pegando morador de rua, não é assim, tá, não, nós vamos ajudar ele hoje. Então eles primeiro foram no mercado, compraram algo comível para ele, levaram alimentos para ele comeu, conseguiu se fortalecer, água, se hidratou. Eles pegaram o João, levaram para um apartamento, alugaram, sabe aquele Ibis motel? Alugaram algumas noites para ficar lá, até eles acharem um local para colocarem o João para se recuperar. Só que antes do João conseguir isso, essa chance de recuperar a vida, desse casal passar e vê-los, ele ficou esquecido. Muitos anos humilhado. Muito tempo com fome. Muito tempo passando frio. Isso me lembra um pouco, mais ou menos um pouco, a parábola que Jesus também tinha falado para os discípulos e para os fariseus que foram perguntar alguma coisa para ele. Ele respondeu com a parábola do bom samaritano. O homem, ele foi assaltado, espancado e jogado no meio do caminho. E aí terminou o culto, está vindo um sacerdote, ele passa, não dá a mínima. Porque o homem que está deitado ali é um samaritano, com certeza, eu não falo com o samaritano, judeu não fala com o samaritano, eu não vou ajudar esse homem. Não importa se espancaram ele, se ele está jogado, se está à beira do caminho. Aí passa um levita, aquele que é responsável pela adoração no culto, pela limpeza, por ensinar a palavra também, os levitas eles ensinavam a palavra de Deus. Ele vê o samaritano e passa correndo também. Está lá um homem espancado, jogado à beira do caminho, e ninguém dá atenção. Até que passa, na verdade, o judeu, né? O judeu que está caído. Depois vem o bom samaritano. Vem o samaritano, que está vários séculos em guerra, pé de guerra, de Samaria com Judá. Ele recolhe o moço, cuida das suas feridas, coloca num local, dá de comer, ajuda o camarada a se recuperar. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque tanto a historinha que eu contei para vocês, quanto a parábola de Jesus do bom samaritano, nos ensina que nós devemos ter compaixão por aqueles que estão à margem da nossa vida. Por vezes nós só gostamos de vir para a igreja, e nós gostamos de culto. A gente gosta de ouvir uma boa música, a gente gosta de ouvir uma boa palavra, a gente gosta de ouvir uma pessoa falando bem, a gente gosta disso, a gente gosta do culto, mas por vezes nós só estamos gostando daquilo que Deus pode dar só para nós, estamos esquecendo daqueles que estão às margens. Eu fiquei muito feliz hoje de ver a foto lá, depois a gente repostou no grupo no Instagram da Bereana, dos irmãos que foram fazer evangelismo hoje. Porque, irmãos, igreja não é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Você quer saber se uma pessoa é igreja de verdade?
É como ela se comporta depois que a porta se fecha, depois que a gente dá a bênção apostólica, que ela vai lá para fora, onde estão os marginalizados, onde estão as pessoas que estão perdidas, onde estão as pessoas que estão jogadas debaixo dos viadutos espirituais, pessoas que estão passando frio espiritual, que o diabo congelou o coração, não tem mais fé, não creem mais em nada, desistiram da família, estão jogados comendo o papelão que o diabo amassou. Mas, em nome de Jesus, Deus está te chamando para que você venha se importar com os marginais que estão fora do reino. O chamado de Deus para nós hoje é: se importe, é o título da pregação hoje. Se importe. Se importe. Amém? Então hoje eu quero falar rapidamente sobre 4 ações de uma pessoa que se importa de verdade. Se você tiver essas 4 ações, isso mostra que você é um crente mesmo. Você é um crente chamado por Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi chamado para arrebatar as almas do inferno. Amém? Antes de eu falar das 4 ações, eu quero dar um contexto, porque eu li um negócio aqui que é antigo, né? Neemias, o que é isso aqui? Ele orou, viu uma... O que está acontecendo aqui? Deixa eu dar uma explicação rápida. Todo mundo lembra da destruição de Jerusalém. Quem lembra? Tudo bem, os que não lembram eu vou... A gente sempre fala porque não adianta, a gente pega a Bíblia, o contexto é baseado nisso. O povo foi desobediente, veio Isaías, Jeremias, vai todo mundo profetizar. Se você não se arrepender, Deus vai mandar, vai destruir tudo, vai levar vocês, vai espalhar vocês sobre toda a terra. O povo não quis saber de Deus. Os babilônios vieram e destruíram Jerusalém. Destruíram o templo, inclusive o Nabucodonosor, pegou várias pratas, várias coisas do templo e levou lá para a cidade da Babilônia e usou, fez festa, fez um monte de coisa. E até chegar esse momento que a gente está lendo aqui, ó, de Neemias, que Neemias ficou sabendo de alguns assuntos aqui, passaram-se 140 anos. 140 anos. Durante esses 140 anos, a única coisa que foi resolvida é que eles conseguiram reconstruir o templo, só. Eles reconstruíram o templo, então voltaram-se os sacrifícios. Começaram a matar os animais tudo de novo, os sacerdotes começaram a trabalhar, os sumos sacerdotes começaram a trabalhar, os levitas começaram a trabalhar, só que os muros estavam caídos. O templo estava reconstruído, os sacrifícios estavam funcionando, mas os muros da cidade estavam destruídos. Isso é importante dizer para vocês, porque o Neemias é importante por conta disso, porque os muros significavam muito mais do que um muro. Hoje o que é um muro? É um muro. Na época de Neemias, um muro, meu Deus do céu, sem um muro, você está suscetível a qualquer tipo de ataque a qualquer hora. Muro significava proteção e segurança. O muro barrava o inimigo. Não que os inimigos não entrassem, tanto que os babilônios entraram e destruíram. Mas quando se tem um muro, você tem mais segurança. Glória a Deus. E aí Neemias é o copeiro do rei. Um dos caras mais importantes do império. Você acredita nisso? O homem de confiança, o homem que antes do imperador pegar a taça de vinho e beber, o Neemias fala: peraí, deixa eu beber aqui, ó. Não está envenenado. Então se tivesse alguma coisa envenenada, ele morreria primeiro. Mas não era qualquer pessoa que estava ao lado do imperador, era alguém de confiança. Está aqui o Neemias, um judeu que foi espalhado. Ele é cumprimento de profecia. Neemias é um cumprimento de profecia, está espalhado. É um judeu espalhado fora da terra. Testemunha viva daquilo que Deus tinha falado. Neemias teve coragem, Neemias foi além. Ele tinha a vida resolvida, mas se importou com os abandonados da pátria. E você se importa mesmo? 4 lições de quem se importa. Em primeiro lugar, Neemias se importou o suficiente para perguntar para os seus irmãos. Quem se importa, pergunta. Uma pessoa que se importa de verdade, pergunta. Versículo 1 e 2, né? Palavras de Neemias, filho de Recalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Um dos meus irmãos veio com os outros homens e perguntei acerca dos que restaram. O homem que vai caçar sarna para secar, para se coçar. Neemias fez uma pergunta que mudou sua vida e o destino de uma cidade. Ele fez uma pergunta, tirou ele de um lugar de conforto e ainda fez os muros de uma cidade serem restauradas. Ele fez uma pergunta. Quem se importa de verdade, pergunta. Irmão, deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui. Qual foi a última vez que você
se importou com alguém que não estava no culto e você mandou uma mensagem? Que você mandou uma mensagem assim: ô irmão, tá tudo bem? Mas qual foi a última vez que você se importou com alguém, por exemplo, que não veio no culto? Ou quando você viu alguém da sua família chorando e você não perguntou nada, você só viu chorando e deixou passar batido? Quem se importa, pergunta como é que tá. Conseguiu um emprego lá? Tá sem dinheiro ainda? Cadê a família? Quem se importa, pergunta. Faça pergunta pelos seus irmãos. Mas não perguntas superficiais, mas as que trazem verdade sobre o verdadeiro estado delas. Porque as perguntas, elas devem trazer do fundo da alma uma verdade. Tem pessoas que precisam falar que estão passando. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, tentei procurar, mas não achei, mas perguntar não é apenas demonstrar curiosidade, mas é um ato de amor e preocupação genuína. Provérbios 20, versículo 5 diz assim: os pensamentos mais profundos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E a gente faz isso com pergunta: e irmão? Mas é assim, meus irmãos, você precisa perguntar. Tem pessoas que estão loucas para colocar para fora o sofrimento. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que essas pessoas estão ao nosso redor. Assim como o povo judeu estava esquecido lá em Jerusalém, com os muros todos caídos. Perguntar é demonstrar interesse ativo pelos outros. Pergunte, irmão, pergunte. Chega na igreja perguntando: paz, irmão, tá tudo bem? Já começa com essa primeira: tá tudo bem? No final do culto você vai lá, vê se tá aí, irmão, tá melhor? Tá melhor do que? Não, mas você tá bem mesmo? Vai, termina o culto. E no meio ainda, se os irmãos estiverem ministrando louvor aqui, fala com o irmão que está do teu lado, você fala: ô irmão, tá tudo bem? E aí, como é que você tá? Já faz mais uma pergunta. Aproveita para perguntar. Perguntar é buscar entender as necessidades dos irmãos. Perguntar é estar disposto a ouvir e a se envolver. Se envolva mais com as pessoas. Mostre que você se importa de verdade. O apóstolo João escreveu uma das suas cartas. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Então ele escreveu, tem 5 escritos. 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quem ama se importa, quem se importa pergunta. Amém? Tudo bem até aqui? Dá para passar para a próxima ação? Vai fazer mais perguntas agora, irmãos? Vai? O WhatsApp está aí, irmão. Um segundo você consegue uma resposta. Neemias se importou o suficiente para perguntar, mas também para chorar para os seus irmãos. Versículo 4 diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Quem se importa tem empatia. Neemias sentiu a dor de quem nem conhecia. Ele sentou e chorou. Você sabe o que é isso? É pensar, parar para pensar. Acabei de receber um diagnóstico. Meu Deus, os muros estão destruídos. A cidade está... Meu Deus, está aqui. E começou a chorar. Desabafou. Deixou o choro rolar. Há muito pouco choro em nossos dias porque há muito pouca empatia. A gente não quer saber o que os outros estão pensando, nem muito menos como eles estão se sentindo. A gente não quer se colocar mais no lugar das pessoas. O nosso mundo, a nossa cultura é isso, é cada um por si. Viu, Rafael? Cuida da tua vida lá, que eu cuido da minha vida aqui. Viu, visitantes? Vocês estão a primeira vez aqui, ó. O problema é de vocês estão com problema na casa de vocês lá. Eu cuido da minha vida aqui. Cada um cuida do seu. Não é isso? Cultura. Não me intrometo na vida dos outros, não, porque cada um cuida da sua vida. Tem uma frase da Brené Brown, que vocês conhecem. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas dores como se fossem as nossas próprias. Eu sinto a tua dor. Estou sentindo o problema que você está com teu filho. Poxa, irmão, é verdade, olha só o problema. Meu Deus, você sente a dor. Você já esteve nesse local em que você sente realmente a dor? Você chega a suar. Tem uns que choram muito, tem uns que ficam suados, que sentem a tremedeira e falam: meu Deus, e tá tudo bem lá? Peraí, dá um copo de água aqui, gente, que eu estou passando mal. Que você realmente sente, você pega para si.
O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está aqui, só um versículo para você. O que a gente está fazendo hoje? Meu culto não foi legal. Meu culto foi bom. Minha entrega, minha resposta de Deus. E a resposta de Deus para o seu irmão, você saiu daqui cheio da vitória, cheio do poder de Deus, seu irmão saiu chorando, porque não recebeu nada de Deus e os problemas dele não foram resolvidos. A mulher não voltou para casa, o filho não voltou para casa, o dinheiro não caiu, não conseguiu um emprego. Eles vão embora com o mesmo problema. O irmão vai embora chorando de novo. É capaz de não voltar na semana que vem. Porque nós festejamos, mas não tivemos empatia com os nossos irmãos. Quem tem empatia sente a dor e as dificuldades do próximo. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Quem tem empatia, compartilha seus sentimentos de lutas. Compartilha os sentimentos de lutas uns dos outros. Gálatas 6, 2 diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe quando você faz a vontade de Deus? Quando você cumpre a lei de Cristo? Quando você está plenamente correto e reto na presença de Deus? Quando você carrega a carga de outra pessoa. O irmão está se acabando aqui. Não aguento mais essa carga, esse sentimento, esse pensamento que eu tenho que estar me derrubando. E você chega, não, irmão, compartilha comigo o que é. Poxa, irmão, vem cá, vou te ajudar nisso. Vamos fazer um propósito de oração? Vamos orar toda segunda-feira, 8 horas da noite, por esse problema? Vamos pensar em uma forma em que você está carregando a carga do seu irmão. Carregar as cargas uns dos outros. É uns dos outros. A Gabi, da Denise, o João, o pastor Alexandre carrega do Douglas. Como é que tá? Tá difícil. Então, toma aqui, pastor Alexandre, carrega essa aqui para mim essa semana aí. Ora por mim, faz um jejum essa semana, você vai fazer jejuar por mim, irmão. Pelo amor de Deus, ora por mim que esse negócio aqui tem que destravar. Leva essa carga aí, porque eu não estou aguentando mais. Levai as cargas uns dos outros. Quem se importa tem empatia. Amém? Até aqui também? Amém. Neemias se importou o suficiente para orar pelos seus irmãos. Quem se importa, ora. Capítulo 4 diz o seguinte, versículo 4 na verdade, né? Quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei andando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então disse, e aí ele faz uma oração. Quem se importa, ora. Irmão, posso te ligar? Posso orar por você? Por telefone mesmo. Atende aí. Pai, em nome de Jesus, quero orar por irmão X, por essa situação. Quem se importa de verdade, ora. Neemias, ele viu que a situação fugia do controle dele. Ele recebeu um diagnóstico e fala, isso aqui, o que eu faço com isso aqui? Eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou orar. Tem hora, irmãos, que a gente vai chorar, se lamentar. O diagnóstico é ruim, é péssimo. Você recebe o diagnóstico da tua vida, da tua família, e você fala, chorar. Eu só tenho que chorar agora. Não sei o que eu vou fazer aqui, ninguém pode me ajudar com essa situação aqui. Só que Neemias, ele não ficou na lamentação, ele passou a orar. O diagnóstico que Neemias recebeu não o deixou paralisado, mas ele orou. Tem uma frase que eu também não sei de quem é, queria achar quem que escreveu isso, que diz assim, ó, quando tudo parecia fora de controle, Neemias não se rendeu ao desespero, ele se rendeu a Deus em oração. Os diagnósticos não podem nos paralisar, meus irmãos. Todo mundo aqui um dia vai ter um diagnóstico que é péssimo, é ruim para você. Só que isso não pode te parar. Tem muita gente paralisada. Paralisada na obra de Deus. Tem talento, não usa. Tem vocação, não usa. É uma potência na mão de Deus, mas qualquer coisa paralisa. Qualquer ficha que chega em casa, já para, não quero fazer. Pastor, partiu, não quero não, me tira esse negócio de departamento aí, ó. Aqui, ó, aqui. O que você vai fazer com isso aqui, pastor? Alguém pode me ajudar com esse negócio aqui? Ó, aqui, ó a notícia que eu acabei de receber aqui, ó. Aqui, pastor. Quem vai me ajudar com esse negócio aqui? E só lamenta e chora. Tem horas, meus irmãos, que o lamento e o choro eles devem passar. Tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, tempo de abraçar. Tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem hora que você vai lamentar, mas tem hora que você precisa se alegrar. Porque está abatido, homem e alma.
Por que você está perturbado aqui dentro de mim? Espera em Deus. Tem hora que você realmente vai chorar, mas tem hora que você tem que falar com você mesmo. Você acorda, irmão, acorda, João. Antigamente falavam João, né? João, ô João. Não fala mais hoje João, né? Acorda, João, levanta, vamos. Tá na hora de... Joga uma água gelada na... Irmão, tá frio, joga água gelada, pra ver se você não acorda na hora. Vamos acordar. Esse deve ser o comportamento do cristão diante de todas as notícias. Eu vou orar agora. Meus irmãos, a oração, ela não é um pedido, mas é um entendimento, uma aceitação daquilo que é. Não é só um pedido, Pai, me dá. Senhor, me dá. A gente fica só assim, só assim. Quem se importa de verdade quando você vai orar, irmãos? Quanto tempo você tem gastado de oração pela tua família? Vamos falar de tempo, não, fala de minutos. Na semana, 7 dias. Quantos minutos você gasta em oração pelo teu marido? Pela tua esposa? Pelos teus filhos? Eu estou falando de minutos. Não estou nem pegando o pé aqui. Quando chegar na série a maturidade, a gente pega no pé dos crentes. Agora não. Minuto. Você tem orado pelo menos 5 minutos durante 7 dias? Num dia que tem 24 horas? Pela tua casa? Quem se importa, ora. Tiago 5,16 diz, a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Irmãos, quem é justo aqui? Quem foi justificado pelo sangue de Jesus aqui? Tá, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Você não está orando por quê, irmão? Pode ir muito em seus efeitos. Ora mais, que Deus faz mais. Ora mais, que Deus abre mais porta. Ora mais, que Deus cura mais. Ora mais, que Deus salva mais. Continua orando, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus não, que é Paulo falando, né? Para os filipenses. Antes, pela oração e súplicas, com ações de graça, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. Irmãos, você está com um problema e não fala para ninguém, nem com Deus? Tudo bem não falar para mim, eu entendo. Mas nem para o Senhor você está falando. E você acha que isso vai ser resolvido como? Não fique ansioso. Paulo está falando, irmão, para de ansiedade, começa a orar. Orar diante de um diagnóstico negativo, meu irmão, é buscar a direção de Deus antes de agir. Orar é buscar a direção de Deus antes de agir. Receber um diagnóstico, meu irmão, dobra o joelho e ora. Ora. Orar diante do diagnóstico negativo é ser submisso à vontade de Deus. Não tome decisões sobre pessoas se você não perguntou nada a respeito. Perguntou para Deus o que ele acha do que você quer fazer? Eu vou fazer um culto na minha casa. Você perguntou para Deus se é um culto que vai resolver o problema na tua casa? Ou se é a tua atitude? Ou se é o teu comportamento? Você perguntou para Deus? Passou tempo em oração? Mandou uma mensagem para 2, 3 irmãos, me ajuda em oração com esse assunto aqui, para ver o que Deus tem para nos dizer sobre isso, porque a gente precisa de um direcionamento de Deus. Quem ora diante do diagnóstico negativo, quando a gente ora, é uma oportunidade também para o que o Neemias fez, reivindicar algumas promessas. Neemias é muito inteligente, irmãos. Ele começa assim, ó, versículo 5, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso. É aquele filho que sabe no coração do pai, que sabe mexer nas emoções, que tem os ouvidos, que os seus ouvidos estejam atentos. Ele começa a fazer uma oração, e aí ele lembra no versículo 8, lembra-te agora, depois de ele fazer toda a introdução, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se fores infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Aí ele fala, esses são os teus servos, o teu povo, tu os regastaste com grande poder e mão e braço forte. Neemias apela, Deus, lembra lá, você prometeu, você falou isso. Pai, lembra pela tua misericórdia que o Senhor prometeu que ia fazer isso, aquilo, aquilo. Pois bem, Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, eis aqui a tua igreja. Faz o teu nome conhecido. E para fechar, quem se importa tem um coração disponível. Olha como fecha, olha como Neemias é perfeito nesse sentido. Ele recebe uma notícia, e ele faz perguntas, vem um diagnóstico.
ele tem empatia, ele sente, ele chora, ele pensa na situação que o povo está passando, ele é copeiro do rei, ele é um dos homens mais importantes do império, ao lado do rei, mas o povo está em ruínas, a cidade está destruída. Mas ele ora e ele não para na oração, ele não fica só na intercessão, ele não fica só intercedendo. Pai, abençoa os teus servos, Pai, abençoa a tua igreja. Irmãos, tem hora que você tem que ser um intercessor nato. Tem que orar por todo mundo, orar por todas as causas, orar pelas causas impossíveis. Lembra dessas campanhas? Campanha das causas impossíveis. Meu Deus do céu. Tem horas, meus irmãos, que você vai orar mesmo, vai orar bastante, vai orar pela igreja. Pai, manda almas para esse lugar. Pai, não sei o que, Senhor, não sei daqui das quantas também. Ô Senhor, aquilo lá, daquilo outro, que eu falei aquele outro dia. Tem hora que você vai ficar intercedendo, mas tem hora que você tem que colocar a mão na massa. Tem hora que você tem que parar de falar e começar a fazer. Tem hora que é só oração mesmo, mas tem hora que você tem que levantar da cadeira. Tem hora que você tem que usar o talento que Deus te deu. A posição que Deus te colocou. Eu sou copeiro do rei. Você é o quê? É o funcionário X? É o que trabalha no departamento X do trabalho? Deus te colocou em um lugar específico, meu irmão. Para te usar, para você não apenas ficar orando, mas também agir. Na primeira oportunidade que ele teve, ele falou com o rei. O capítulo 2 diz isso, né? No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Você está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas? O rei se compadeceu na hora. Mas a primeira oportunidade que ele teve, ele falou. Ele usou a posição que ele tinha para falar. Ele orou antes. E quando chegou a oportunidade, ele agiu. Ele fez alguma coisa. Um coração disponível, meu irmão, está pronto para servir. O coração disponível sempre está pronto para servir. Quem tem um encontro com Deus e tem o coração transformado, fica disponível na hora. Você lembra quando você se converteu? Você falou, isso aqui é a coisa mais linda que eu encontrei no mundo. Deus, o que eu posso ser útil para ti? O que eu posso ser útil? O que o Senhor pode fazer comigo? Porque eu estou disponível aqui, me usa. Você lembra de Isaías? Isaías capítulo 6? Isaías está em algum momento dele que ele entra no templo e vai prestar algum culto, ou está tendo algum culto, ele entra e de repente ele tem uma visão. Ele vê querubins, serafins, vê um monte de hostes espirituais. E aí de repente ele escuta uma conversa. Uma conversa. Ele foi curado, né? A língua dele, fogo. Os pecados foram perdoados. Porque ele falou, ai de mim que vou morrer, eu vou perecer aqui, porque eu convivo com pessoas de lábios impuros, eu também tenho lábio impuro, eu vou morrer, eu ouvi o rei, eu ouvi o Senhor. Meu Deus do céu. Aí ele escuta uma conversa. É o seguinte, a gente já se revelou para ele, vou imaginar que essa conversa. Mas aí, quem que vai? Quem que a gente vai enviar? Quem que pode? Quem que está disponível para a gente fazer? Precisa fazer alguma coisa. Isaías acabou de ser curado, acabou de ser transformado, acabou de ser perdoado, acabou de ver o rei, não morreu. E ele ouve, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí está a declaração, Isaías capítulo 6 de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou disponível. Vai eu, estou aqui. Sabe aquelas conversas que você escuta, você sabe que a pessoa está falando com você, só esperando você falar, dar uma resposta? Imagino, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei, né, quem a gente pode enviar. Eu acho que uma pessoa curada poderia ir, né, não sei, mas quem há de ir por nós? O Espírito Santo falando aqui com Deus, com Jesus conversando, eu não sei, tem um povo aí que a gente está para destruir, mas a gente precisa enviar alguém, né, para avisar o povo. Quem será que pode ir lá para a gente? Eis-me aqui, envia-me a mim. Um coração disponível está pronto para servir. Vá quando Deus chamar. Um coração disponível disponibiliza recursos em tempo em prol dos outros. Neemias falou, eu sou copeiro, mas agora, rei, estou com essa necessidade aqui, não vou ser mais seu copeiro. Agora você é alguém que vai administrar a construção de muro. Não sou construtor de muro. Não trabalho na empreiteira que constrói muro, mas eu vou lá reconstruir muro. Estou disponível. Vou deixar minha família aqui, partir o Judá, partir Jerusalém, partir reconstruir os muros de Jerusalém.
Atos capítulo 2, versículo 42, vocês já conhecem esse texto, é texto bonito, mas os discípulos, as pessoas que se convertiam, ficavam aos pés dos apóstolos, davam muitas coisas, vendiam propriedades, entregavam para os outros, disponibilizando tempo, recurso, ficavam aos pés dos apóstolos, aprendendo e dando recurso para os outros continuarem vivendo, e tendo o que comer, onde morar, o que vestir. Quem tem o coração disponível, disponibiliza recurso e tempo. Quem tem o coração disponível, se torna um agente de mudança e restauração. Quem tem o coração disponível, se torna um agente de restauração. Você se importa mesmo? Quem se importa tem o coração disponível. Neemias nos deu um tapa na face. Não vê ser crente demais e dizer, não, mas Jesus falou que se der um tapa na face, é só dar outra também. Agora não é hora de usar esse versículo. Agora é hora de sentir o tapa e falar, meu Deus do céu, será que eu me importo mesmo? Eu estou sendo só um crente domingueiro, um crente que vem para a Santa Ceia, um crente que aparece de vez em quando. Será que eu me importo mesmo com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos para atender os outros? Será que nós nos importamos? Eu concluo reforçando para vocês que Deus está te chamando para você se importar por quem Ele se importa. Vidas que estão perdidas. Quem se importa pergunta, quem se importa tem empatia, quem se importa ora, quem se importa tem um coração disponível. O nosso maior exemplo de quem se importa, vocês conhecem, a gente vai fazer ceia daqui a pouco, é Jesus. Esse aqui é o maior exemplo. Mas por que eu tenho que me importar? Porque Jesus se importou por você. Ele deixou o reino dele, a glória, a majestade, o trono, veio aqui, colocou uma roupa de escravo, viveu como um escravo, foi obediente por até a morte de cruz, morte de traidor, de bandido. Ele se importou por você ao ponto de morrer por você. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu quero finalizar com uma ilustração para fazer você pensar um pouquinho, para você se importar um pouco mais com os outros. Um antropólogo, ele foi fazer uma pesquisa na África, fazendo um mestrado, foi fazer uma pesquisa na África, e na África vocês sabem que lá a maioria das pessoas, das cidades, dos estados que compõem a África, são pobres. Vocês têm noção disso. Então o que ele fez? Ele chegou lá com várias cestas de frutas e colocou o pé de uma árvore e chamou um monte de criança e falou, a primeira criança que tocar em qualquer cesta vai pegar tudo, vai ganhar tudo, vai pegar tudo, todas as cestas aqui vão pertencer à primeira criança que colocar a mão. E aí, de repente, veio um alvoroço assim, aquela monte de poeira subindo, as crianças se reunindo em algum lugar, eles conversaram alguma coisa lá, o antropólogo estava fazendo o serviço do trabalho e anotando, as crianças se reuniram, começaram a falar baixinho, na língua deles eu não entendi, enfim, quando terminou, ele falou, vamos lá, está todo mundo pronto, e eles começaram a... quem quer fruta? Quem vai ser o primeiro? Quando ele falou, já! Foi todo mundo andando calmamente, e todas as crianças colocaram a mão ao mesmo tempo na cesta. Todas as crianças ao mesmo tempo. E eles gritaram, Ubuntu! Ubuntu! Aí o antropólogo falou, mas o que é um Ubuntu? O Vaso que está gravando aqui sabe o que é Ubuntu. Que ele tem o Linux, né? Eu já tive também. Ubuntu, 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 ele escrevendo Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Terminou tudo, as crianças tudo comendo mexerica, tudo desbagaçando a manga. Como é que vai ficando dança lá, a música dele lá? Fazendo vídeo pro TikTok. E tudo, ele chamou os adultos para perguntar, tá, e aí? Eu fiz aqui, não deu certo, que eu estava querendo, todo mundo foi com a mão, e eles gritaram Ubuntu. Ubuntu é tudo de nós para todos. Se você tem e eu não tenho, ninguém tem. Se eu tenho e você não tem, ninguém tem. Então é de tudo para todos. Vamos todo mundo colocar a mão junto. Isso, irmão, faz parte da vida de quem se importa. Eu não vou colocar a mão sozinho e pegar tudo para mim. Eu quero que todo mundo pegue. Poxa, pastor, mas ele não podia pegar a mão e ganhar tudo para ele e dividir com todo mundo? Pois é. Mas quem se importa no coletivo e não individual. Irmãos, ou é tudo nosso ou não é nada de ninguém. Ou a gente é igreja e se importa por todo mundo, ou a gente não se importa com nada. Deus não nos chamou para ficarmos guardados em nós mesmos. Deus não te chamou para te abençoar, para você guardar a bênção só para você, e você ficar só no culto gostoso para você.
Para você ficar um crente bonito, com um sorriso bonito, com foto do Instagram bonito, com stories bonito. Aleluia, glória a Deus, musiquinha. Tu és por quem a minha alma esperou. Aí coloca música bonita, linda, aquela coisa maravilhosa. Ai, que glória a Deus. Tem hora que a gente tem que falar Ubuntu. Eu não vou ficar em paz enquanto minha família não estiver convertida. Eu sou convertido, minha família também tem que se converter. Eu não vou ficar em paz se esse bairro não ficar sabendo de Jesus. Se a gente fala de Jesus aqui, a gente tem que falar de Jesus lá fora também. Ubuntu. Vamos ficar de pé?